Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, irmão. Pode ir abrindo lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Eu vou ler sobre a promessa de um grande profeta. Uma profecia de Moisés, que coisa linda. Vai dizer assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que ele suscitará um profeta, Jesus de Nazaré, do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. A ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Continue com a tua palavra aberta. Esta mensagem é profunda, é linda, é maravilhosa, porque aqui Moisés traz uma grande profecia para o povo de Israel. Esse povo que não quis ouvir a voz do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 19, quando Deus disse assim: Moisés, reúne o povo, traga o povo para fora do arraial, e eu vou falar com o povo no Monte Sinai. Mas tem uma coisa, o povo não vai se achegar e não vai tocar no monte, é para ficar de longe, porque se passar por ele vai morrer. Seja homem, seja mulher e criança, seja animais, vai morrer. A minha glória vai descer sobre o Monte Sinai. Aqui fala Monte Horebe, a mesma coisa. Lá no Egito, ou seja, a África viu a glória de Deus sobre o monte. A África presenciou a glória do Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés leva o povo até fora do arraial, e Deus desce com poder e glória, com estrondo, com fumaça, buzina tocando, o povo se alvoroçou e ficou com medo. E ali Deus entregou uma mensagem para aquele povo. Aquele povo ouviu a voz de Deus nitidamente. Deus queria que eles não fizessem no meio deles outros deuses com ele, nem Deus de prata e nem de ouro. Mas tem uma coisa, aquele povo ficou com medo. E a palavra do Senhor diz que ele disse: não, Moisés, suba você mesmo e fale com Deus, e nós ouviremos a você para que nós não morramos. Porque eles temeram ouvir a voz de Deus. É certo que quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, o meu corpo e o seu corpo vai ser transformado. Porque a glória vai ser tanta, o poder vai ser tão grande que este corpo que eu tenho não vai suportar. Então Paulo disse assim: nós teremos um corpo incorruptível. Este corpo que se corrompe, cheio de pecado, esta carne que luta contra o espírito. Paulo disse assim, que nós seremos transformados ante ao soar da última trombeta de Deus, porque você não vai conseguir resistir, a glória vai ser muita. E a palavra do Senhor diz que Moisés, agora aqui no capítulo 18, está alertando o povo, dizendo assim: pois vocês falaram bem, não quiseram ouvir a voz de Deus, mas Deus disse a mim que Ele vai levantar um profeta como vocês. Ele vai descer, vai se vestir como homem, vai se vestir de carne, aquele que é o verbo vivo, que estava lá no princípio dizendo: haja luz e houve luz. Aquele que trouxe a parte seca por cima das águas, transformando a terra em um lugar lindo, um paraíso para o homem habitar. A Bíblia diz que esse verbo, agora Moisés está dizendo, ele vai vir como homem, um profeta, e a eles vocês vão ouvir, e ele vai fazer grandes sinais e prodígios, mais do que eu. Aleluia. E quando você olha lá para o jardim do Éden, quando o homem tinha a opção de escolha, o livre-arbítrio escolher em o que eu posso fazer ou não posso,
posso. Quando Deus disse, vai comer de todos os frutos, mas do meio do jardim não come, porque o dia que comer vai morrer. Vai morrer. Mas o homem tinha o livre-arbítrio para escolher. Então Eva escolheu comer o fruto e Adão também comeu e pecou. Mas por misericórdia de Deus, ali nós vimos um cordeiro ser morto para vestir Adão e Eva. Já era a misericórdia de Deus, a graça dele, que se resume em compaixão, em amor, em misericórdia, em bondade, em dom gratuito de Deus. Já era o amor dele para com o homem. E agora Moisés está dizendo, este profeta vai vir como um de vocês e vocês vão ouvir ele. E ele vem, Isaías profetizou e disse que ele nasceria de uma virgem dará um filho. E este filho chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E Maria foi a escolhida para gerar Jesus Cristo. E o Salvador vem, aquela promessa lá do jardim do Éden. Toda aquela promessa ao longo do tempo. Jesus nasce. E lá em Mateus, no capítulo 4, o que me chamou a atenção, quando Jesus vem pelas margens do rio da Galileia. Ali Isaías já tinha profetizado que uma luz brilharia na terra de Zebulon e Naphtali. Um povo que estava se assentado às trevas, ao abismo, à escuridão. Mas a luz brilharia, raiaria a luz. E ali em Mateus 4, nós vemos Jesus passando pelas margens do rio da Galileia. E qual que era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Antes Jesus tinha recebido o batismo de João. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo e disse assim, Senhor, por que Jesus se batizou? Ele não tinha pecado. O batismo era por arrependimento do povo. Por que Jesus precisou se batizar? Mas quando a gente vai ler lá em Coríntios, o que Paulo escreveu, que ele se fez pecador. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador para nos salvar, para nos resgatar. Ele veio para cumprir a lei, ou seja, tudo aquilo que Moisés fazia lá, todos aqueles rituais que os sacerdotes faziam, matando o cordeiro, espargindo sangue sobre o altar. Ali ele já estava olhando e dizendo, é o cordeiro, e este cordeiro vai vir, ele vai se transformar, ele vai descer, vai habitar no meio dos homens, ele vai vir, ele vai descer. O povo já esperava. E quando Jesus vem pregando a mensagem dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí eu comecei a pensar assim, pastores de Deus, que são leitores da Bíblia Sagrada, que nos ensina, que está aqui para nos ensinar como ovelha, para nos guiar para o caminho da salvação. E aí eu pensei, mas por que esta mensagem, arrependei-vos? Porque se o povo foi para a Babilônia, lá no exílio, por castigo de Deus, Deus disse, vocês vão ser levados a cativo, vocês vão ter que aprender, o céu vai cerrar para vocês, a terra não vai frutificar. Deus preparou Nabucodonosor para levar aquele povo, mesmo aquele povo, o povo de Israel, o povo da promessa, que Deus tinha prometido a Abraão, como o Caio leu aqui. Tu serás uma grande nação, a tua descendência vai crescer. E o povo se multiplicou mesmo, mas o povo começou com as suas idolatrias, com as suas corrupção, e Deus manda eles para o exílio da Babilônia. Mas Deus já tinha preparado Ciro, porque Isaías já tinha profetizado, que ele já tinha levantado Ciro para libertar o povo, para que eles viessem de volta para a terra de Canaã. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o povo parece que girava em volta, arrependiam e pecava de novo, e continuavam os mesmos pecados, e Deus perdoando, e por que Deus ia fazendo assim? Porque a promessa estava de pé. Ela começou lá no jardim do Éden, demonstrou o seu amor lá, quando aquele cordeiro foi morto. Então ele não desistiu de Israel, ele não desiste de Israel. E eu dizendo, por que o povo voltou de novo para Canaã? O povo restaurou o templo ficou lindo. Ageu profetizou dizendo assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a primeira tinha o templo de Salomão adornado com ouro. Imagina você
acontecer dentro daquele templo? Chique, lindo, pedras preciosas. Diz que quando inaugurou o templo, a glória de Deus desceu 7 dias de festa. Mas o povo se corrompeu de novo, e que adiantou a beleza do templo? O povo já não tinha mais justiça dentro do templo, já não habitava mais a justiça. Por isso que Deus disse: vou levar. Nabucodonosor vai vir, vai destruir, eu vou permitir. Eu dei todo o projeto para Davi, mas eu permito, porque eu sou Deus de justiça. E o povo foi a cativo e voltaram e reconstruíram o templo. E quando Ageu disse assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque Jesus vem e ele próprio entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Ele põe os seus pés lá. E eu falei: Senhor, por que a mensagem? Arrependei-vos, Senhor. Porque já tinha tudo construído. Deus não abriu mão da sua promessa. Porque a promessa dele era vir. Era ser morto, ser esmagado. Ter o sangue jorrando sobre a cruz, lá no Calvário. Era a promessa. Arrependei-vos. E quando você vai ver de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, que já profetizou ali quando o povo já tinha voltado do exílio, Malaquias já estava alertando o povo contra os seus pecados novamente. Estrangeiros dentro da terra, pagãos, casamentos mistos, casando com idólatras, idolatrias, como Salomão, que se casava com outras mulheres idólatras, e a idolatria foi entrando dentro de Israel. O sacerdócio corrompido, a corrupção dentro do sacerdócio, e Malaquias profetizando, e Malaquias entregando a mensagem, para que o povo se convertesse de novo. Mas quando você vai ler na história, o tempo está acabando, não dá para chegar em Apocalipse. Mas quando você vai lendo a história, eu digo assim: Senhor, e o Senhor vem com a mensagem: arrependei-vos, porque de Malaquias até chegar João Batista, houve 400 anos de silêncio, e o povo estava como terra seca, coração duro, o povo já estava desobediente. A Bíblia vai dizer agora, aquele povo já estava vivendo por si próprio, e nós vamos ver que neste meio de tempo de 400 anos, tantas religiões fluíram do meio judaico, essênios, zelotes, fariseus, saduceus, religiões saindo dentro do judaísmo. E quando Jesus chega, essa raça de pessoas não abraçaram Jesus, não aceitaram Jesus. E Jesus vem com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei, povo de Israel, porque a salvação vem primeiro para eles, e deles nós também o conhecemos através de Israel. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aquele povo a todo tempo, até a sua família, seus irmãos, não criam em Jesus. Porque lá em João no capítulo 7 vai dizer, quando Jesus disse assim: eu não vou para a região da Judeia, eu vou ficar na Galileia mesmo. Era a festa do tabernáculo. E ali Jesus, ele quis ficar ali um tempo, porque os judeus procuravam matar ele. E os seus irmãos de dentro da casa, como os irmãos de José, disse assim: por que você não vai lá para a Judeia? Vai lá, você não é discípulo, você vai ficar mostrando os seus atos escondidos, vai lá. E Jesus disse assim: ainda não é chegado o meu tempo. O meu tempo está certinho, eu sei a hora que eu vou morrer, que eu vou padecer pelos pecados de vocês. Eu vim para morrer. Eu vim para derramar o sangue, para rasgar o véu da separação, para dar acesso à terra a mim, dar acesso a todos os continentes. Não vai ser mais só Israel, mas todos irão ter acesso através do meu sangue. Ainda não chegou a minha hora. E lá em João vai dizer que todas as obras que Jesus fez, todos os milagres que ele operou em Israel, o povo judeu não creu nele. Mas antes o escolheu matar. Mas era para matar mesmo, Núbia. Jesus era para ser assassinado, sabe por quê? Lá em João capítulo 10. Deixa eu ler esse último versículo, porque eu já estou terminando, o tempo já foi embora.
João capítulo 10, o 17 e o 18. Ele morreu por amor, por mim e por você. Os judeus e Judas foram apenas instrumento para que ele cumprisse o que ele veio fazer. 10, o 17 e o 18 disse assim, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, ninguém atira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, judeus, Judas, todos, eles foram instrumentos usados para Jesus ser entregue mesmo, porque se ele não tivesse morrido, meu querido, ele tinha que ser o cordeiro representado, lá daquele sacerdote que matava o dia todo, era jorrando sangue sobre o altar, era tomando banho, vestindo roupas, ele era aquele cordeiro, ele veio representar aquele cordeiro, e foi por amor. Oh, glória a Deus! Esta luz raiou dentro de mim, de você. Já não é mais escrito em tábuas de pedra, mas no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 20 e o capítulo 28, ele veio cumprir um propósito de nos resgatar. Olha que palavra linda esta palavra, Mateus capítulo 20. Aleluia. Mateus capítulo 20, o versículo 28 diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que você está aqui. É por isso que você sente essa luz. É por isso que você sente a presença dele quando você canta na sua casa. É por isso que quando você está no caminho, dirigindo o teu carro, você está sentindo a presença de Deus. Você tem um contato direto com Ele, através do sangue dele derramado na cruz. E se você crê, aquele que confessa, João disse em 3,16, ele amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João, no capítulo 1 de João, vou ler o 8, 9. Meu Deus, não, Roberto nem me chama mais para pregar aqui, Jesus. 1 João, lá no finalzinho, tá? 1 João, capítulo 1, o 8, 9. Vou ler. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso que Paulo disse em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai, sem cessar. Levantou de manhã, Senhor, estou de pé pela tua graça. Mais um dia eu vou romper pela sua graça. Então, Senhor, me ajuda. Como Paulo disse, esquecendo as coisas que deixaram para trás e avançando. Mais um dia, Senhor, chegamos à noite, quase 9 horas da noite. Estamos esperando este cordeiro voltar. Estamos esperando ele voltar. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 22 e 17, se você tem sede dele, se você tem sede deste cordeiro, de encontrar com ele, porque nós pregamos e dizemos, mas o mundo está ficando difícil.
está mesmo. Jaz no poder do maligno. Isto é palavra para a igreja. Quando Paulo escreve as suas cartas, é para a igreja. É para endireitar a igreja. É para dizer assim, vamos avante. Conserta-te, levanta. Arrepende-te, povo de Corinto, saia do pecado. Mas se nós como igreja somos a luz do mundo. Né? E chorei, mandeia. Iramansu quede, siramanchue. Essa manto que terraço, mãe. Está dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela. Eu e você somos a luz. Que brilha esta palavra, irmã Gerenice. Oh, glória! E João vai dizendo assim, o Espírito e a esposa, você é a noiva do Cordeiro. O que nós estamos dizendo? Dizem, vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. É de graça. Ele pagou o preço, é de graça. Oh, glória, quando eu olho para a minha vida, aqui em cima, eu dizendo, Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia. Meu Deus, o tempo está acabando, mas deixa eu contar uma coisa aqui. Eu fiquei desviada 3 anos. Vivi momentos difíceis na minha vida, que eu queria que mulher nenhuma vivesse. Este lindo menino que está aqui, carregava no meu ouvido, cantando, louvando, era dirigindo o círculo de oração. Um primeiro casamento triste. Deus não ama o divórcio, tá? Não ama mesmo. Nunca amou. Por isso que ele disse para os fariseus, por causa da dureza do vosso coração. Porque muitos assumem uma aliança, e quando vai dentro de 2 paredes, ou é o homem que maltrata, que machuca, que violenta, que xinga, e a mulher vem para a igreja e parece que ela está cheia do Espírito Santo, mas não, ela está chorando de sofrimento. Com licença do meu filho querido, ele conhece muito bem, ainda tem o pai vivo. Uma desunião tivemos no passado, não consegui. Neste meio tempo eu quebrei a minha aliança com Cristo, porque as decepções, se você não desce, não clama misericórdia, você se afasta da presença de Deus, e como filho pródigo, você vai comer bolotas lá no mundo. E eu fiquei 3 anos afastada da presença de Deus. Mas esse menino aqui, olha, quando eu estava na igreja, ele era muito pequenininho, lá em Portugal. E eu nunca contei isso para ele, eu acho. E o tempo todo eu tinha que correr para o altar e pegar ele, porque ele passava a volta no altar todo. E ele vinha, parece que ia sentando no colo dos obreiros, e os obreiros descendo ele, eu corri, pegava, e eu ficava envergonhada com aquilo. E um dia o pastor lusitano, que era o pastor da igreja lá, que ainda é, ele disse para mim assim, não te preocupe, irmã Raquel, deixa ele andar na igreja. Ele começou a profetizar sobre a vida dele. Oh, glória. E eu digo, Senhor, não é por mim, porque eu não mereço. É porque o Senhor tem promessa na vida do meu filho. Oh, glória, o Senhor tem promessa na vida dele. O Senhor, por misericórdia, me aceitou novamente na casa. E durante 3 anos, quando eu estava sentado naquele banco, um dia de culto, quinta-feira, cadê a Jéssica? Ela está ali. Deus tem o tempo certo, Jéssica. Eu nunca tive dúvida disso, que Deus tinha algo na sua vida. Porque quando eu estava sentado ali, ela começou a cantar, eu estava só ouvindo. Eu estava morando com esse meu esposo hoje, não tínhamos casado. Mas eu dizia para ele assim, eu quero voltar para a igreja. Porque a gente sente saudade, irmãos. E a verdade é como Jesus disse. O filho pródigo sente saudade da casa do pai. E eu senti aí, quando eu sentada ali, ela começou a cantar o hino. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. E quando o Espírito Santo começar a ministrar no meu coração, pastor, e dizia assim, lembra, filha,
Porque lá em Portugal fechava as portas. Este menino pequenininho, eu estrondava o som e começava a cantar e as lágrimas rolavam. E o pai dele no mundo da química, como está até hoje. Mas eu oro, eu sei que Deus tem uma obra na vida dele. Eu digo para o meu filho, você pode ser canal de bênção para aquela vida ainda. E o Espírito está dizendo, lembra quando você louvava este louvor? E ela cantando, era um dia de culto muito simples, não tinha instrumentista. E naquele dia, o que eu tinha enterrado, este dom de línguas que eu tinha enterrado, 3 anos não falava mais, o Espírito Santo me tomou de uma certa forma, e eu comecei ali a falar em línguas estranhas, e quando o círculo de oração levantou, começou a cantar o hino da Lauriette, que muitas vezes eu cantava no púlpito da igreja, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás a baixar. E o Espírito Santo dizia assim no meu coração, lembra, tu não cumpriu com a promessa. Porque eu cantava muitas das vezes, irmã, e chorava. Ainda, Senhor, que eu tenho que sofrer, mas eu te servirei. Mas eu não cumpri com essa promessa. Por isso que eu te digo, eu não mereço estar aqui. Mas ele escreveu outra história para mim. E quando aquele irmão disse assim para mim, alguém da tua casa disse que não coloca o pé aqui mais, mas Deus tem uma obra na vida dele. Sabe o que o pai dos meus filhos fala para mim? É uma pessoa abençoada, viu? É um sacerdote do lar. Eu falei com ele assim, vamos na igreja, hoje eu vou trazer a mensagem lá quinta-feira, a Roberta vai dar 9 horas. E ele disse assim, não, já te ouço a semana inteira, vou te ouvir de novo. E ele ri, não é verdade. Mas é uma bênção nas nossas vidas, tem sido um pai para o meu filho desde 5 anos de idade. Quando fala, ele cala, ele ouve. E eu creio, irmãs, que Deus tem também uma obra na vida dele. Por isso que eu digo, Senhor, me continua deixando de pé. Me continua deixando de pé, não me deixe cair novamente. Não me deixe afastar novamente, Senhor. Porque tem os que estão desviados, que estão lá fora como filho pródigo. Mas tem os que estão dentro da casa desviados também. E Jesus está dizendo assim, arrependei-vos. E quando nós aprender a aceitar o trabalho da nossa pastora, respeitar as nossas dirigentes, os nossos obreiros, por mais que seja difícil, você vira a cara, torce o nariz, eu disse para meu filho assim, cuidado. Porque parece que está querendo quase ser o pastor da igreja. Eu falei assim, cuidado, se o pastor chamar a sua atenção, você vai ver. Cuidado. Pega leve, meu filho. Porque eu sei que a obra que Deus tem na vida dele. Eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou filmar, mãe. Ela vai vir em setembro. Quero mandar ele para a senhora ele tocando na igreja. E ela disse, manda para mim, minha filha. Deus tem promessa, eu vejo, irmãs. É a promessa do Senhor. É o brilho de Deus, é a luz do Senhor. Arrependei-vos. E quando nós estivermos nessa posição de arrependimento, de chegar aqui, não dobrar só o joelho, mas dobrar o coração, quebrar o coração, rasgar o coração, porque Deus não quer sacrifício de tolo, não. Ele quer o coração contrito, quebrantado, e nós começamos a respeitar os nossos irmãos, e nós orar pelos nossos irmãos, e dizer assim, eu estou junto, eu estou aqui junto com você. A obra de Deus, ela vai sempre fluir nas nossas vidas e na nossa família, amém?